Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Está começando mais um JF Entrevista. Hoje o tema é a saúde mental e a luta antimanicomial, uma pauta que marca a resistência contra práticas que excluem e isolam pessoas em sofrimento psíquico. Nossa convidada é a psicóloga, professora e jornalista Andréa Stenner. Ela é mestre e doutora em teoria psicanalítica, com uma longa trajetória no campo da saúde pública, atuando desde a implantação de serviços como os CAPs até a formação de novas gerações de profissionais. Lembrando que neste mês é celebrado o Dia Nacional de Luta Antimanicomial em 18 de maio. Participa conosco dessa entrevista o psicanalista e jornalista Cícero Vilela. Muito obrigada, Andréa, por sua participação aqui conosco. Cícero, mais uma vez, muito obrigada. Andréa, como eu disse, você tem uma longa trajetória aí nessa área da saúde mental. Eu queria que você começasse falando um pouco do que você viu, né, os avanços e os retrocessos nessa área. Você que está há pelo menos 30 anos, né, Andréa, nesse campo aqui em Juiz de Fora. Muito obrigada por ter vindo, por ter aceitado o nosso convite. Então, primeiro agradecer, né, a vocês por essa oportunidade tão importante da gente falar de um tema que é central nas políticas de saúde, porque a reforma psiquiátrica, ela tem uma lei específica, que foi a Lei 10.216, do Paulo Delgado, e dentro do campo mais amplo, que eu acho que é importante a gente contextualizar, a reforma psiquiátrica ela vem junto com a reforma sanitária, então vem junto com a própria criação do SUS na década de 90, e ela vem a partir de um encontro, eu diria de um bom encontro, do movimento de trabalhadores de saúde mental, que traz, portanto, aí não só as denúncias sobre os maus tratos e as violências sofridas dentro dos hospitais psiquiátricos, mas também o fracasso do modelo, né? O hospital, ele foi o centro do cuidado em certa medida para qualquer outra patologia crônica, então não era só para a saúde mental, então a gente tinha para tuberculoso, né, para as pessoas que tinham hanseníase, e essa inversão desse modelo hospitalocêntrico, se a gente pode dizer assim, foi a temática da própria tônica da reforma sanitária. E o que aconteceu na saúde mental? Esse movimento que vai trazer, então, né, um lema por uma sociedade sem manicômios, ele passa a pensar uma nova lógica de cuidado. E essa nova lógica de cuidado, ela vinha pensando o cuidado ambulatorial, né, o cuidado em liberdade, tendo como o serviço-chefe o CAPS. Então, a gente começa... que é o Centro de Atenção Psicossocial. Isso. O CAPS, a primeira portaria que vai dar, assim, o desenho desse modelo era de 1992, embora nós já tivéssemos no país iniciativas anteriores, que foi principalmente em Santos, em 1989, a criação de uma rede substitutiva, mas com outro nome, que eram os NAPs, 24 horas. E Belo Horizonte teve uma importância, uma relevância em termos nacional, né? A gente lembra aí que na década de 70, no final da década de 70, tivemos a visita do Franco Basaglia ao Brasil. Lembrávamos disso aqui nos bastidores. Né? Ele esteve em Barbacena e é ali que ele vai fazer essa referência de que ele parecia que estava revendo um campo de concentração, né? Então, por isso, a ideia de um holocausto, acho que vem um pouco dessa referência de Basaglia, e houveram muitas denúncias, o que fez com que Belo Horizonte se mobilizasse, criando o Fórum Mineiro de Trabalhadores, o Fórum Mineiro de Saúde Mental, que incluía trabalhadores e usuários. Então, Belo Horizonte meio que esteve à frente no pioneirismo, pensando na nossa região aqui. E lá também... já na década de 90, a gente já tinha serviços 24 horas, a gente já tinha um processo que a gente vai nomear como desinstitucionalização, tá? Uhum. Então, Barbacena e Juiz de Fora, junto com Belo Horizonte, era chamado Corredor da Loucura,
né, o trem de doido. E o que acontecia? A gente tinha em Juiz de Fora um parque manicomial muito robusto. Nós tínhamos 7 hospitais psiquiátricos aqui em Juiz de Fora. Cerca de 1.800 vagas, né, Andréia, nesses hospitais? Sim, sim, eram mais de 1.000 leitos. E com funcionamento a todo vapor, né? O que acontece? Na nossa região, e isso não é uma questão só de localizada geograficamente, mas se trata de impasses que a reforma teve em todos os lugares onde o parque manicomial era robusto. Entraves mesmo na mudança do modelo, tá? Entraves políticos, de políticas públicas e políticos mesmo, né? Então, isso foi uma coisa que Juiz de Fora vivenciou. E o que aconteceu? O Ministério da Saúde, ele começa então nessa busca da reversão do modelo a auditar os hospitais psiquiátricos, né, que é o chamado PNASH. Ele institui uma portaria, que é a P4, a portaria 251, que visa, então, a fiscalização e também, no final dessa fiscalização, decidiria se esse hospital poderia se readequar às normas ou se ele seria descredenciado do Ministério da Saúde. A gente usa em senso comum, enfim, as pessoas falam de fechamento, não é? Mas, na verdade, a gente não fecha o hospital psiquiátrico, a gente simplesmente promove, a partir dessas avaliações, o seu descredenciamento dos leitos, SUS. Tá? Então, ainda em meados da década de 90, logo após a minha formatura, né, porque eu fui estagiária também na saúde mental, já começo desde a graduação aí as voltas com essa questão, eu fui convidada para compor essas comissões de auditoria. Né? Então, eu tive a oportunidade de entrar compondo a equipe de saúde mental, porque era uma equipe que vinham com vigilância sanitária, uma equipe grande de profissionais para avaliar. Então, com isso, eu entrei nesses hospitais, entrei na Pio Manzini, no São Marcos, no São Domingos, na Casa de Saúde Esperança e na Aragão Vilar, porque acho que Serra Azul já havia fechado, já havia sido descredenciado, então eram esses os hospitais que eu pude entrar, né, com essas equipes. Né? Todos os hospitais psiquiátricos de Juiz de Fora, né? Na época você citou aí, né? Sim. E aí o que aconteceu? Então, houve a necessidade de se instituir uma lei. Então, quando a gente pensa nas normativas do SUS, a gente vai pensar, né, a Constituição Federal como grande arcabouço jurídico com as suas cláusulas pétreas que vão dizer que a saúde é um dever do Estado, e aí todas as legislações que vão orientar as políticas públicas, as legislações normativas, as portarias, né, e com isso você começa a fazer mudanças. Por exemplo, hoje a gente não tem mais hospital para tuberculose, a gente não tem mais hospital para hanseníase. Mas havia uma situação que é importante se dizer, e que cresceu muito na época da ditadura, que foi a privatização, né, de muitos desses hospitais. Então, muitos desses hospitais eram conveniados com o SUS, mas eram privados. Eu acho que isso é uma questão, né? E aí você tem com isso uma força econômica muito grande, uma força política, de influência política muito grande, né? E por isso ficou muito difícil reverter um modelo. Então, a necessidade de uma lei que pudesse, de fato, orientar, instituir um marco legal para essa política específica e também muito baseado no que tinha se vivenciado no exterior. Né? Não é à toa que Basaglia vem ao Brasil, a reforma psiquiátrica brasileira foi inspirada na reforma italiana, e a reforma italiana ela tinha uma lei, inclusive muito mais, que era a lei inicial que os trabalhadores queriam, que de fato é uma lei que não convive com o manicômio, é uma lei que de fato vai dizer que a partir dela estão extintos os manicômios, que é uma lei que foi publicada em 78,
na Itália. Cícero trazia isso também, né? A gente estava falando nos bastidores sobre isso. Assim, mas eu queria aproveitar esse processo, porque você está descrevendo para a gente o processo que sai do que a gente pode chamar de uma instituição total, né? Então você tem também egressos muito institucionalizados nesse processo da reforma psiquiátrica, aqui em Juiz de Fora especificamente, né? Fazendo essa transição para os modelos do CAPS, que hoje são os modelos do CAPS. Eu queria assim, saber como que funciona os CAPS, ou como eles deveriam funcionar, né? A gente sabe que existe normalmente uma diferença entre o ideal e o real do funcionamento. E quais foram os desafios que você teve nesse processo, né, de desinstitucionalizar esses pacientes, contribuir nesse processo para um novo modelo de atendimento? Só complementando, você estava, né, nessa fiscalização e você estava também depois montando esses CAPs em Juiz de Fora e em Ubá, né, André? Você participou dessas montagens, né? Então, e aí eu acho que tem uma questão que é importante. Quando a gente fala da lei, e o Paulo Delgado fala isso com muita propriedade, a nossa lei 10.216, ela não conseguiu contemplar isso que a Itália fez, que é realmente uma total reversão do modelo e extinção do manicômio para os serviços substitutivos, tipo o CAPS, tá? Então, a gente teve muita dificuldade. A lei demorou quase 12 anos para se tramitar no Congresso e ser aprovada. Ela só vai ser aprovada em 2001. A sanção é de 2001. Em função exatamente desses lobbies, disso aí que a gente consegue, que a gente chama da indústria da loucura. Era uma indústria muito lucrativa. E aí o que acontece? Eu, nessa época, né, na década de 90, no final da década de 90, eu fui convidada a compor a equipe que implanta o primeiro CAPS da Zona da Mata, que foi o CAPS de Ubá. E aí a gente vai buscar uma referência desse modelo, que foi Belo Horizonte. Então, a equipe, o que quer dizer isso, essa referência? A gente já estava trabalhando com atenção à crise, atendendo crise, usando leito em hospital geral, articulando rede, e foi a partir desse CAPS que os outros CAPS da região foram criados. Então, foi essa experiência, essa vivência, me fez refletir sobre, inclusive, por que Juiz de Fora era diferente. Né? Que concepção a gente tinha aqui em Juiz de Fora que convivia com os hospitais e que não tinha um CAPS que pudesse funcionar 24 horas, que não pudesse avançar com os leitos, né? E a resposta, eu acho que é clara, né? Aonde a gente tem uma força do parque manicomial, uma influência econômica e política, é muito difícil reverter o modelo, tá? Então, o Juiz de Fora, nesse sentido, ele caminhou com muita dificuldade para a reversão desse modelo. Então, na medida em que o PNASH sinalizava o descredenciamento, né, isso foi muito vagaroso e havia, na verdade, não uma desinste, mas uma transinste, que fechava-se, descredenciava os hospitais, os leitos, SUS, esse hospital fechava, que esse hospital era privado, né? E aí os pacientes que estavam lá sem condição, e aí eu posso até depois trazer isso com mais propriedade, eles eram transferidos para os outros hospitais, tá? Então essa é a situação que acontecia aqui. E também uma dificuldade muito grande de se implantar os serviços substitutivos, tá? Bom, o que acontece quando eu chego em 2013 para fazer aí, então, a gestão, tá? Aí a gente tem uma mudança na saúde mental que acompanha também a mudança na saúde, que é a ideia das redes prioritárias. Então eu já tinha aí uma experiência que eu adquiri como supervisora pelo Ministério da Saúde em redes. E fui, então, como supervisora de alguns municípios para implantar o que a gente chama de RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial. Hoje a gente sabe que o Ministério da Saúde tem redes prioritárias, né? Então a gente tem a rede de urgência e emergência, SAMU, rede Cegonha, enfim. Então, essa inspiração da rede já vinha comigo como uma prática, né? E como um pensamento de fazer, então, a gente funcionar em rede. Que eu acho que isso também era um desafio, na medida em que a gente tinha mais um CAPS, que foi o CAPS Leste, a gente tinha aumentado o número de residências terapêuticas, tinham 9 ou 10 serviços residenciais terapêuticos e 3
hospitais psiquiátricos ainda em funcionamento, que foi o São Domingos, a Casa de Saúde Esperança e o Aragão Vilar. Essa era a realidade. O Aragão Vilar já estava com indicativo de descredenciamento pelo PNASH, então eu sabia que eu teria que operar ali para fazer a desinche, mas eu não tinha ciência do que eu iria encontrar, né? Então, qual não foi a minha surpresa que eu fui chamada pelo Ministério Público, porque havia um TAC com esses hospitais, esse TAC vencia, né? Esse TAC estava vencido e não cumprido. E esse TAC, os documentos são públicos, enfim, ele tinha uma série de coisas ali um tanto quanto complexas, tipo, nós vamos conseguir aumentar o incentivo para pagar os leitos, né? Uma coisa que não se tem, né? Então, enfim. E a situação que foi amplamente divulgada, que foi a situação do São Domingos. Então, a gente agiu muito rapidamente. Tivemos ali o apoio total e restrito do Ministério da Saúde, que esteve aqui, fizemos reuniões, e aí tem uma coisa que eu acho que é importante, se a gente está falando... Você está falando de 2013, André? 2013. 12 anos apenas isso. Praticamente ontem, né? Ontem, né? Então essa dificuldade enorme de você conseguir essa luta antimanicomial em Juiz de Fora foi mais intensa ainda, né? Então, esse seria esse parque, né? Esse parque, essa indústria da saúde mental, dos hospitalares de fora, dificultou muito essa situação aqui. Sim, dificultou sim. E o Ministério da Saúde já estava nessa mesma época, coincidentemente, com uma intervenção em Sorocaba, que também tinha um parque manicomial robusto. Então, Juiz de Fora e Sorocaba viraram um modelo para intervenção do Ministério da Saúde para a desinche. Então, a gente teve um apoio técnico, muitas reuniões, e aí vem também uma coisa que eu acho muito importante, que é o poder público local desejar, né, ter um poder de decisão de querer fazer, né? E foram muitos enfrentamentos, pressões políticas, inclusive pressões políticas que vieram de gabinetes em Brasília, para que a reforma aqui não seguisse o seu curso. E realmente a gente, em 2 anos, né, foi um tempo até pequeno, a gente conseguiu fechar descredenciar os hospitais psiquiátricos e com isso eles foram fechados. Então a gente pode dizer que esse foi o maior desafio. E os avanços? E os avanços que Juiz de Fora teve, então, vamos dizer, dessa última década, pelo menos, né? Sim. Então, o que porque você perguntou, o retrocesso eu vou falar, tá? Sim. Tá guardado aqui, a gente vai... Eu tô com perguntas sobre o retrocesso. Nós vamos falar. Então, o que acontece? O que eu acho que é importante dizer? Por que uma doença crônica, como a doença da saúde mental, ela não conseguiu seguir seu curso, ela é tão estigmatizada e diferente de uma outra doença crônica, né? Porque sob ela a gente tem um imaginário social. E esse imaginário social, ele traz o louco como perigoso. Então, o avanço que a gente tem como perigoso, como a ideia de risco, acho que os avanços que a gente percebeu nessa época, que inclusive eu estou falando no meu próprio olhar, era que eu tinha uma ideia que era a seguinte: existiam aquelas pessoas que poderiam viver fora do hospital, mas existiam aquelas que eram muito graves, que não tinham possibilidade terapêutica. Eu tinha isso no imaginário social. Então, quando a gente entra dentro do hospital psiquiátrico para administrar aquela loucura, que aliás é um fracasso, diga-se passar, o modelo ele é fadado ao fracasso, a gente percebeu que não tem dentro e fora. E o dentro e fora, quem está dentro ou quem está fora, na verdade, o que define isso é uma chave. Então, a gente tinha esse paciente, às vezes por mais dificuldade que ele tivesse, por mais perdas que ele tivesse, por mais necessidade de reabilitação psicossocial, se ele fosse investido, ele respondia. Então, a gente apostou em todas essas pessoas. Eu acho que isso mudou muito a lógica
de pensar a loucura, porque o manicômio, ele não é um espaço físico, ele é um muro mental, né? Ele é a forma como eu concebo o outro. Então não adianta eu fechar o manicômio se eu estou dentro do CAPS com o mesmo olhar manicomial, né? Recentemente, a gente está vendo aí essa coisa do meme, do CAPS, né? Sim. CAPS purinho, trata lá no CAPS, né? Um pé no CAPS, que é até uma discussão que o Conselho de Psicologia fez em relação, olha, tome cuidado com isso, mas ao mesmo tempo eu achei interessante, porque aquilo que vira meme quer dizer, olha só, a gente já avançou, né? Antes a gente estava lugar de doida no hospício, agora a gente fala, não, você vai cuidar em liberdade no CAPS. Mas, se eu penso que o sujeito não pode ser reduzido à sua doença, eu não tenho que colocar esse sujeito dentro do CAPS, ele está na vida. Ele está na cidade. Então, esse foi o avanço que quando a gente começou a cair para a gente, o próprio estigma que o trabalhador carregava. Então, a gente fez muitas agendas, né? Na época, eu criei grupos de trabalho intersetoriais, então a gente reunia para discutir casos complexos, né? Então, a gente, de fato, tentava ali implantar RAPs mesmo, né? RAPs de fato. Que é fazer os serviços se comunicarem, fazer os trabalhadores se encontrarem. Não era fácil, era difícil, né? A gente fez um acordo com o Ministério Público, porque quando há uma situação de violação de direitos que o CREAS geralmente acompanha, né, que é um serviço de proteção da assistência social, ele é obrigado a fazer a denúncia ao Ministério Público. E, às vezes, envolviam usuários de saúde mental. E a gente, então, ao invés de judicializar e aquilo virar uma internação compulsória, a gente fazia a discussão para pensar qual era a melhor forma de tratar aquele caso, se de fato a gente identificava que aquele usuário precisava de internação. Então, isso foi muito importante. Então, a gente criou esses GTs, a gente conseguiu ampliar as residências terapêuticas e não só isso, credenciá-las como tipo 2, a gente regularizou algumas situações que estavam irregulares, ampliamos as equipes, né, para os CAPs de fato funcionarem 24 horas. E a gente tinha um acompanhamento dos pacientes internados, então assim, que era uma coisa que era feita, né, mas não era feita, mas não era mapeada como a gente realmente entendia que deveria ser feita. Eu penso que essa convivência com os hospitais deixou os serviços aqui muito pouco, assim, sem ação mesmo do que fazer, né? Porque às vezes também a gente nem conseguia visitar um paciente que estava internado. Essa era a realidade. Às vezes a gente tinha um paciente do CAPS internado e a gente não conseguia. Então, a gente reverteu isso e a gente fazia esse trabalho junto com os CAPS. André está falando aqui de saúde mental, a gente vai ter que pequeno intervalo, o retrocesso vai ficar para o próximo, né? Continue aí acompanhando a gente. O André vai falar sobre os retrocessos nessa rede, uma situação bastante complexa, né? A saúde mental, mas não sai. Daí a gente volta depois do intervalo falando dessa luta, né? Dessa luta antimanicomial e dos retrocessos vividos desde a implantação nas últimas décadas aqui em Juiz de Fora. Até já. Olá, estamos de volta com o JF Entrevista, falando hoje da luta antimanicomial, dos avanços e retrocessos. Conosco aqui nos estúdios, a psicóloga, professora, jornalista, doutora em teoria psicanalítica, André Stenner, e conosco também o jornalista e psicanalista Cícero Vilela. Cícero é que começa esse bloco. A gente terminou o primeiro bloco falando muito dos avanços, mas a gente sabe
acho que até o nome já fala, né? É luta antimanicomial, então ela é uma coisa incessante. E a gente passou, governos passados e tudo, por alguns retrocessos. Eu vejo alguns deles, mas eu queria trazer um específico. Eu acho que ele remete um pouco ao próprio modelo manicomial, que é hoje o crescimento das chamadas comunidades terapêuticas, que vem ganhando grande espaço político, tem um lobby forte dentro do Congresso. Como é que tem sido exatamente dentro do sistema a discussão sobre esse modelo dessas comunidades terapêuticas? Bom, a gente já está na pauta de retrocesso. Eu já estou partindo do ponto de que isso é um retrocesso. Né? Você pode falar assim, não, isso é um avanço. Mas... Bom, então, o que aconteceu, principalmente a partir de 2016? Nós tivemos um retrocesso muito grande nas políticas de saúde mental. Houve, inclusive, uma portaria em 2017 que destinou incentivo para leito em hospital psiquiátrico. Nós tivemos nomeações de profissionais para a coordenação do Ministério da Saúde com passagem, com currículo de direção de grandes manicômios, como Paracambi, por exemplo. E a gente fez um movimento na época, não sei se vocês se lembram, mas que foram as ocupações. Sim. Esse retrocesso, que inclusive teve uma portaria para poder ratificá-lo, se a gente pode dizer assim, ele teve um nome, a gente chama isso de contra-reforma. Né? E a gente entende, e você mesmo falou, que a luta antimanicomial ela é constante, assim como a gente pensar a desinstitucionalização como um processo constante, a gente teve um personagem nesse processo da reforma que virou um alvo de interesse econômico, que é a pessoa que faz uso de álcool e outras drogas. Então, se a gente consegue, de alguma maneira, pacificar, né, todo mundo concorda que a pessoa que tem transtorno mental, o chamado louco, precisa ser tratado com dignidade, com humanidade. Então, o estigma, ele, de alguma maneira, ele se dilui um pouco diante dessa figura, mesmo porque não se tem como ganhar mais dinheiro com isso. E o novo usuário a ser alvo de interesse econômico, inclusive, é o usuário de álcool e outras drogas. E também como objeto de isolamento, né? Sim. E, então, houve... em 2014, um programa, que foi um programa muito criticado, que é o programa Crack é Possível Vencer, e era um programa que tentou aí dar uma resposta em nível nacional ao chamado problema de drogas. Houve uma pesquisa da Fiocruz, que foi, inclusive, impedida de ser publicizada logo depois, 2018, 2019, porque ela fez um levantamento em todas as capitais e cidades de médio e grande porte, enfim, sobre quem é esse usuário que está em situação de rua, quem é, e ela meio que, ela não corroborou essa ideia de que havia uma epidemia de crack. Não sei se vocês lembram dessa ideia. Então, aquilo que a gente sai do campo do transtorno mental, que é a ideia do louco perigoso, a gente então agora vai estigmatizar, né, o usuário de drogas com a ideia de que ele é um zumbi, de que ele não pensa, de que ele não é um sujeito de direitos, né? E, obviamente, mais uma vez, interesse econômico e político, obviamente pela forma como a bancada do Congresso ela é formada, né? Com a ideia de que você vai usar do dispositivo da abstinência ou do dispositivo seria o que as comunidades terapêuticas propõem como única forma de tratamento. Bom, não há evidência científica de que todo usuário vai conseguir se tratar por essa saída. Por isso, o Ministério da Saúde apostou numa metodologia comprovada cientificamente, que é a metodologia da redução de danos. Inclusive, essa metodologia também foi retirada na época
desses retrocessos como política pública pelo Ministério da Saúde. É que eu lembro que teve uma grande polêmica quando o Haddad foi prefeito de São Paulo. Sim. Porque essa foi a política adotada na Cracolândia de São Paulo, sim, né, de redução de danos. E ele foi duramente atacado na época. Porque, no fim das contas, a gente está discutindo um grande conservadorismo em relação a esses sujeitos e a própria questão desse debate de quem é sujeito de direito. Sim, sim. Né? E aí, enfim, e com isso, com essa pressão do Congresso, enfim, a gente tem observado, infelizmente, até agora, um grande destino de verbas, né, de recursos públicos para essa modalidade de tratamento, ao invés de investirmos numa rede diversificada que com CAPs alquidrogas, né, com consultórios na rua, enfim, que seriam dispositivos de cuidado, leitos em hospitais gerais para desintoxicação, que poderiam contemplar melhor essa perspectiva com maior evidência científica. Vamos tentar entender por que isso acontece, né, André? Por que é tão difícil lidar com a saúde mental, com essas pessoas em liberdade, e sim, cada vez mais buscando esses espaços, né, de exclusão, esses espaços, né, de colocar essas pessoas em um outro lugar. Essas alternativas seriam mais difíceis, de mais longo tempo, de se buscar um resultado? Ou como é que você enxerga isso? O porquê disso acontecer, né? Essa dificuldade de a sociedade conseguir lidar com essas políticas alternativas e também de maior duração, ou de lidar com essa pessoa na própria sociedade e buscar sempre essa alternativa de exclusão, de colocar eles em algum lugar. Por que você acha que isso acontece? Olha, como é uma realidade complexa, a gente vai dizer que as respostas também são complexas, né? A abstinência, ela é uma forma de tratamento, mas não é a única. Mas acontece que quando esse usuário, ele... E tem sido buscada pelas religiões, né? O apoio das religiões. Não a cientificidade, mas as religiões, a espiritualidade, né? A espiritualidade pode fazer parte, sim, do tratamento desse usuário, e ela tem... A religiosidade, na verdade, ela tem, sim, efeitos terapêuticos, mas acontece que a questão de álcool e outras drogas é uma questão de saúde pública. Então, a gente precisa investir em equipamentos de saúde. É caro, então, André? Não é caro, é isso que eu estou querendo dizer. Né? Na verdade, não é caro investir. Só que há uma pressão, um lobby, assim como havia, para que os hospitais psiquiátricos se mantivessem, e por isso a reforma psiquiátrica no Brasil, ela teve toda, agora a gente está discutindo hospitais de custódia e tratamento, que são os manicômios judiciários, ela teve toda esse tempo grande para poder acontecer, né? Por conta da forma como o nosso Congresso é formado. Assim. Se você pensar, por exemplo, quando você pensa, né, o direito à saúde, as pessoas não questionam hoje o direito à saúde, né? Mas se você pensa que do mesmo texto constitucional que saiu a Lei 8.080, que criou o SUS, que saiu em 1993, a Lei Orgânica de Assistência Social, que criou o SUAS, por que o SUAS demorou praticamente 11 anos para ser implementado e o SUS foi implementado logo depois? E por que até hoje o direito social no Brasil ele é questionado? Né? Então, porque houve um interesse político chamado primeiro-damismo. Porque enquanto o recurso da assistência social estavam com as instituições e com a primeira-dama, né, ele era um recurso de moeda de troca. Né? Então, foi muito difícil, foi uma luta muito grande, né, da assistência social para que a gente, de fato, implementasse o SUAS. Então, eu acho que essa questão conservadora, né, ela acaba, esse interesse político partidário ou de política de governo, interfere na política de Estado. Né? A gente não tem como a gente dissociar uma coisa da outra. E o cobertor é curto. Né? O recurso do SUS ele é finito. Então, eu vou ter que escolher. Ou eu vou investir em mais capacitação para atenção primária, em serviços que possam acolher os usuários, por exemplo, que precisem de acolhimento, que são as unidades de acolhimento, onde ele poderia
são moradias temporárias para aquela pessoa que tem ali algum envolvimento em situações com tráfico, que tem risco, né? As unidades de acolhimento, elas são serviços que poderiam receber esse usuário por mais tempo, por exemplo. Mas o dinheiro é finito, o recurso é finito. Então, é uma escolha, né? É uma escolha absolutamente política, partidária, né? Não de política de Estado. O que você acha, André? Assim, a gente tá falando de sujeitos estigmatizados socialmente, né? Sim. Tanto na questão de álcool e drogas, quanto na questão da doença mental. Onde você acha que essa questão desse modelo... Por que esse modelo do cuidado em liberdade, de um cuidado democrático, de um cuidado mais acessível, que não seja via isolamento, por que você acha que ele gera tanto incômodo? Olha, as políticas, né, e o modelo de sociedade, embora a gente esteja falando, né, eu sempre estou voltando aí ao texto constitucional, a Constituição Cidadã, a democracia, o Brasil ele tem uma história muito recente de democracia. Nós somos o último país que aboliu a escravidão. Nós temos mais de 300 anos de escravidão. Nós temos uma realidade sociohistórica que as primeiras legislações, por exemplo, que foram feitas no campo da infância foram para punir, né, que é o Código de Menores, por exemplo. Então, o Estado brasileiro, ele surge muito mais para uma certa elite privilegiada do que para reverter uma situação de desigualdade histórica. Então, a gente tem uma convivência cultural com o punitivismo, com a chibata, com práticas coloniais escravocratas, né? Inclusive racistas. Sim. Né? Então, essas pessoas que estão, se você for pensar, as pessoas que estão dentro do sistema penal, as pessoas que estão dentro dos serviços dos hospitais ou segregadas, são todas pessoas pretas ou pardas, em sua maioria. Isso é um dado de realidade, que diz de uma história. Então, a gente tem algumas agendas, algumas discussões públicas que a gente precisa fazer. Então, o nosso tempo de mudança é um tempo muito curto para reverter toda essa história que a gente carrega. Então, a gente naturaliza, vamos dizer assim, a exclusão, a gente naturaliza a segregação, a gente criminaliza a pobreza, a gente não se preocupa com essa juventude que está aí nem, né? Mas que são corpos matáveis, né? Que é o que aquele Mbembe chama de necropolítica. Então, se a gente for olhar esse usuário hoje das políticas públicas, são essas pessoas. E como é que você enxerga, falando em políticas públicas, né? A gente tem um governo federal, né? Que diferente do anterior, né? Não sei se está mais alinhado ou não com as políticas públicas nessa área de saúde mental. Parece que não, né? Parece que há outras prioridades na saúde por causa desse cobertor curto. Mas como é que você vê essas políticas mais recentes, né, em relação à saúde mental? E nós que já fomos referência internacional com a reforma psiquiátrica, né? Como é que você vê agora, né, a necessidade de outras reformas, a necessidade de novas leis, de que políticas, o que pode ser feito, né, para que a gente não siga por esse caminho aí tão doloroso, né? Sim. Pergunta difícil. Bom, vou pensar como... porque mudam-se os governos, né? A gente tem governos diferentes em nível federal, mas a gente sabe que houve retrocessos, né? No governo anterior em relação à saúde mental. Você mesmo falou de personalidades que estavam no comando que eram mais voltadas para os manicômios, né? E hoje? Bom, recentemente, né, eu acompanhei a publicação do Ministério falando que a gente tem mais ou menos 3.019 CAPs no Brasil. É um dado importante, obviamente a maior concentração deles está na região sudeste, né? Mas eu entendo que o que aconteceu, tanto do ponto de vista do retrocesso a partir de 2016
até 2022, assim, né, pandemia e tudo, assim, ainda estamos tentando nos recuperar disso. Eu acho que respirar, quer dizer, compor, por exemplo, recompor o calendário de vacinação, quer dizer, ampliar, né, porque foram muitos desmontes dentro do Ministério da Saúde. Então, eu acredito nisso, eu aposto nisso, mas eu entendo que a gente precisaria mesmo aumentar os serviços. Eu acho que a gente tem lacunas, né? A gente precisa aumentar serviços, serviços substitutivos, porque, volto a dizer, né, o CAPS, ele não é, o paciente não tem que ficar no CAPS, né? Vai lá para o CAPS, o meme. Isso que eu ia falar, eu li muitas matérias, né, para a gente estar conversando aqui, e as pessoas que já querem substituir, né, colocar assim, mais de 10 leitos dentro do CAPS, as pessoas ficarem ali e transformar aquilo num mini hospital, né? Então, a internação ela precisa acontecer, porque o paciente na crise precisa ser acolhido, mas a internação é um momento do tratamento. O que é a ampliação dos serviços CAPS? Os CAPS, eles são ordenadores do cuidado junto com o seu território. Ele é um ponto de atenção, o ordenador do cuidado, na verdade, é a atenção primária, se a gente for bem acadêmico, mas o CAPS ele é um ponto de atenção estratégica. E o que quer dizer isso? Ele, como ponto de atenção estratégica, ele é capaz de ser esse local que vai ser um vértice ali, né? Tanto para a questão da internação, como para a atenção primária, para o seu território. Porque se eles não funcionam também, André, estou pensando aqui, se eles não funcionam também, como ficam as famílias? As famílias ficam sem o amparo do Estado. Sim. Né? Se você não tem o leito hospitalar, se você não tem a rede alternativa que não funciona, que é o que a gente tem visto, vamos falar a real, né? E até pegando nesse ponto da questão da atenção primária, como o meme do CAPS mostra que é como se a gente fosse diretamente no CAPS. É também entender, porque tem uma questão territorial muito voltada pelo próprio atendimento da atenção primária, das UAPs, das UBSs, né? Ou seja, e a gente está falando de atendimento multidisciplinar, psicólogo, assistente social e tudo. Como é que está esse ponto de que, assim, se não me engano, eu vi uma entrevista do secretário de saúde, do Ivan Schäble, o ex-secretário de saúde, do Ivan Schäble, falando exatamente numa possibilidade de oferecimento de atendimento psicológico na ponta, né, na atenção primária. Nesse sentido. E nesse caso, pensando exatamente num atendimento ambulatorial, mas de longo prazo, como é um tratamento psicológico comum, de quem vai nos consultórios, de psicólogos, psicanalistas e tudo. Como é que fica essa atenção no território na ponta, né, nesse primeiro atendimento, né, psicológico, social, psicossocial como um todo, né? Boa questão. Me lembrei aqui de uma discussão que a gente teve houveram, né, duas discussões que a gente fez e que são discussões que eu acho que estão em aberto, que talvez a gente possa problematizar um pouco mais. A primeira delas se refere à ideia do ambulatório. Tá? Alguns municípios têm ambulatório. Então, por quê? Porque os pacientes que a gente chama de transtornos mentais comuns, que são 70% das pessoas que acessam a atenção primária hoje por algum cuidado em saúde mental, elas estão caracterizadas dentro desse diagnóstico, né, que seria F41.2, né, transtorno misto, ansiedade, depressão. Ansiedade e depressão, não é? Essas pessoas, elas não necessariamente precisam de cuidado em CAPS. Elas podem, em algum momento, terem também uma crise e precisarem, tá? Mas elas podem ser cuidadas tanto na atenção primária quanto para o ambulatório. Mas pensando que a gente tem pouco recurso, o recurso é finito, investir no CAPS e capacitar a atenção primária, criar a linha de cuidado, é mais interessante do que você criar um ambulatório. Porque o ambulatório, primeiro, você teria que ter mais recursos para criar o ambulatório. E se a gente pensa que a ideia da rede é acolher o paciente, não desassistir o paciente na crise, que é a questão que você coloca das famílias, dos impasses, então a gente incrementar isso seria muito mais
importante do ponto de vista da lógica do cuidado, desde que você pudesse, de fato, ser uma referência para atenção primária. E aí a gente abre um outro parêntese, que é o boom de diagnósticos e de uso de medicação pela população por um sofrimento que não é um sofrimento de transtorno mental, mas um sofrimento até social. Né? Então, a gente tem hoje um aumento de diagnósticos de TDAH, de TEA, né? e em adultos, e um adoecimento por conta de situações de trabalho, etc. E essas pessoas estão sendo medicalizadas. Então, a gente tem um aumento, se a gente fizer aí uma consulta rápida, você deve ter alguém que mora no apartamento em cima, embaixo, na casa do lado, que toma alguma medicação, que toma um Rivotril, um clonazepam, né, um benzodiazepínico. Então, a gente tem... Eu acho que o benzodiazepínico só perde pro omeprazol, em termos de uso no SUS. Então, assim, isso não é uma questão só de saúde mental, isso é uma questão social. Só que como a política de saúde ela é mais robusta e ela recebeu mais recursos, ela conseguiu se consolidar com mais tempo do que a política do SUS, que tem um recurso pequeno, né, mais tímido, eu entendo que o SUS ficou com essa demanda, mas esse público ele é alvo de política intersetorial. Que é uma questão, né? Fazer política intersetorial é difícil. E seria toda essa voltada para a questão psicológica, para a assistência social, não? Não, é você discutir o caso dessa pessoa junto com a equipe do CRAS, enfim, e pensar a necessidade como um todo. Porque se essa pessoa está desempregada, é óbvio que ela está ansiosa. Né? Então, não adianta ela tomar um benzodiazepínico e a gente não resolveu o problema dela, porque ela precisa ter um trabalho digno, ela precisa ter direito a lazer, são os direitos sociais como você disse, que foram duramente conquistados pela Constituição. Se você pega o texto da Lei 8.080, que criou o SUS, ele vai ser claro, ele vai falar que a saúde, o que é saúde, o conceito de saúde parte de determinante social. Se eu não tenho um lugar onde morar, se eu não tenho o que comer, se eu não tenho um bom trabalho, né, eu preciso de mais CAPs, então, entende? Então, isso também a gente precisa problematizar. Eu acho que são discussões que elas precisam acontecer, inclusive, para a gente pensar desmame e desmedicalização. Esse assunto é polêmico. Nós vamos continuar no próximo bloco, a gente, né, estamos encerrando esse, vamos para o próximo bloco. A Andréia também é autora de livros, vamos falar um pouquinho desses livros que você escreveu aí, André. É só um minuto, a gente já volta. Olá, estamos de volta com o JF Entrevista, falando da luta antimanicomial, da saúde mental. Trocamos aqui no bloco anterior na questão da medicalização. E o Cícero vai fazer a primeira pergunta para a Andréia Stenner, que é a nossa convidada de hoje. Ela que é psicóloga, professora, doutora em teoria psicanalítica, já trabalhou anos e anos e ainda trabalha na saúde pública, né, Andréia? Você mencionou essa questão da medicalização e você falou muito dessa questão da atuação pública no sentido intersetorial mesmo. Mas, ao mesmo tempo, se a gente pega... a gente tem uma lógica de um crescimento
do número de transtornos, no sentido da própria descrição deles. Se você pega a diferença do DSM-4 para o DSM-5, você tem um aumento, pelo menos na descrição e no número de transtornos que vão aparecer ali. E ao mesmo tempo você tem um fenômeno de identificação com o transtorno junto com a própria medicalização, de que sujeitos que começam a se reconhecer enquanto sujeitos a partir desse transtorno, que comporta uma certa contradição. Como é que você tem visto esse processo, seja na sua clínica ou seja na própria atuação pública, dessa medicalização? E desse processo de pessoas que já chegam assim, com um diagnóstico pronto. Assim, eu sou TDAH, eu sou isso. Ao mesmo tempo tem um indício interessante, vou colocar nesse ponto, de que parece que o estigma da doença mental vem se dissolvendo. Então o sujeito já consegue se assumir de determinada forma sem que isso seja julgado. Então tem um ok. Mas ao mesmo tempo essa identificação com o transtorno pode gerar outros elementos dentro do tratamento que não necessariamente que dão lugar para esse sujeito, mas que ao mesmo tempo a gente pode estar criando um sujeito ultramedicalizado para o controle desse transtorno. Como é que essa dinâmica da medicalização, e se você acha que isso pode, de alguma forma, ter algum impacto exatamente nesse avanço da luta antimanicomial e da reforma? Outra pergunta complexa, eu vou tentar resumir. Olha só, eu vou usar uma fala do Freud. O Freud, ele tem um texto que é atualíssimo, que é a Psicologia das Massas e Análise do Eu, que ele vai falar que o eu não é individual, o eu é social. Então, quando eu falei que a gente tem uma política mais robusta, embora recente, que é a política de saúde, uma política que é a do SUAS, da assistência social, que veio depois por uma série de questões, quer dizer, quando eu me identifico com um transtorno, se eu era invisível, passa a ser visto. Então, a minha invisibilidade social, por conta de todos os direitos sociais que me são negados, como a gente falou anteriormente, que compõem, inclusive, a minha própria saúde, meu bem-estar físico, psíquico e social, quando eu me identifico com um transtorno, eu sou visto. Então, muitas das vezes, esse usuário, se reconhecer num transtorno, dar visibilidade para ele. Olha que paradoxo. E aí, às vezes, inclusive numa conversa com uma colega psiquiatra, ela falou, André, o único recurso que essa pessoa tem é o remédio. Ela não tem nada. Então, às vezes, a medicação e ter uma identidade por essa visibilidade é o único lugar possível para ela ocupar. Óbvio que isso é complexo, porque, na verdade, a gente está, de alguma maneira, embora concorde com você que as pessoas estão se assumindo mais, inclusive até justificando as suas condutas a partir disso, A gente que é professora sabe como chegam os diagnósticos, TDAH, principalmente. Mas, de alguma maneira, a gente precisa pensar isso de uma maneira, de algo mais amplo, Então, quando eu falei de desmedicalizar, é óbvio que se eu vou fazer um grupo, trabalhar um grupo com atenção primária para a gente fazer desmame de medicação, a gente precisa entender como que a medicação entra na vida dessa pessoa, que lugar que ela está ocupando, porque é uma relação com uma droga lícita. Tem gente que toma benzodiazepina há 15, 20 anos. E aí a gente poder trabalhar outras potencialidades que essa pessoa tenha para lidar com a sua própria angústia, com o seu próprio mal-estar, que não seja um remédio. Então, é mais complexo. Tá? E como fazer isso, Como levar até para as próprias universidades, para quem está se formando nessa área, psicólogos e médicos, psiquiatras, Como você tentar uma sociedade mais humanizada e menos medicalizada, numa sociedade que incentiva o uso do remédio. Sim. Eu tinha uma amiga que falava, vai na farmácia ver qual é a novidade que tem lá. Sim. Tem um certo imediatismo social, exatamente da própria questão da doença, que é como se tomar um remédio psiquiátrico fosse tomar uma Neosaldina. De assim, eu tomo e fico bem. É como se não necessitasse também de um próprio acompanhamento do próprio uso do remédio, Acho que também é um outro desafio que vem socialmente desse imediatismo. Sim.
Então, gente, assim como a gente não nega o transtorno mental grave, a gente não nega o sofrimento mental, né? Então, racismo adoece, pobreza adoece psiquicamente, né? Só que a medicação, ela pode ser um auxiliar, sim, mas não dá para ser só isso. E aí, como fazer? Então, o Ministério, ele já, na saúde mental e em outras doenças crônicas também, ele já pensa a ideia de linha de cuidado. E na linha de cuidado, a relação com a atenção primária é o matriciamento, né? Você está ali como uma equipe de referência para auxiliar, a partir dos casos que são discutidos entre a unidade de saúde da atenção básica e os serviços tipo CAPS, qual é a necessidade daquele usuário, seja a necessidade de saúde mental, de saúde ou uma necessidade social, que a gente vai chamar isso do plano de cuidado ou do projeto terapêutico. E, inclusive, poder auxiliar que a atenção primária crie esses grupos de mulheres, enfim, grupos de saúde mental. A gente tem, por exemplo, a questão do envelhecimento, né, das doenças relativas ao envelhecimento, das questões das mulheres na menopausa. Então, a saúde mental, ela realmente hoje, ela está em voga, e que bom que ela esteja. Mas a forma como a gente vai construir essa lógica de cuidado é que a gente tem que pensar, para a gente não ser reducionista. Você citou aí na questão de racismo, né, a questão da pobreza. Existe essa no Brasil, nos estudos, essa vontade de trabalhar isso tudo conjuntamente, trabalhar as minorias e a saúde mental? Há uma sintonia desses problemas todos com a saúde mental também? Então, a gente tem visto, tanto das universidades como dos próprios serviços de saúde mental, nesses movimentos de luta, etc., que essa questão está sendo já convergida, né? Então, as pessoas hoje, elas entendem que não tem como falar de saúde mental sem falar de gênero, de classe social e de raça. Isso está posto. Agora, como que isso se dá, por exemplo, na prática, eu acho que parte de uma política muito importante, que talvez não seja assim tão prioritária nos governos, que é a política de educação permanente. Porque eu preciso sensibilizar o meu trabalhador, eu preciso também trabalhar o que a gente chama de letramento. Se esse trabalhador não está sensível para essa questão, ele não consegue visualizar. Então, eu me lembro de uma fala da Isildinha, né, que é uma psicanalista importante, em que ela vai ao consultório do seu psicanalista e ela é uma mulher negra e ela fala, olha, eu estou sendo vigiada quando eu entro nas lojas, eu estou sendo seguida, enfim, ela começa a se queixar disso e incomodada, e ele fala, olha, eu acho que você está meio paranoica, que tal uma medicação? E ela estava falando de uma condição que existe. Então, eu acho que essas discussões, elas precisam, na verdade, serem transformadas em educação permanente, para que a população, para que os trabalhadores possam identificar essas questões e lidar com elas, né, e entender essa interseccionalidade, a gente vai chamar assim, né? Então, isso é uma discussão que está posta na academia, que está posta pelos pesquisadores e que aos poucos vem chegando nos movimentos sociais, mas nem tanto na formação dos trabalhadores, né, da rede de saúde mental e de outras redes. Acho que esse é ainda hoje um chamado que a luta antimanicomial faz? Sim, com certeza. Né, porque, como eu falei, são as mesmas pessoas. Né? Se você voltar lá no documentário Em Nome da Razão, você vai ver, né, quem são aquelas pessoas que estão ali. André, e falando das novas gerações, você que dá aula, né, na área de psicologia, nessa área, as novas gerações têm noção do que eram os manicômios? Ou as pessoas já, né, como a gente vê a ditadura está muito longe, às vezes as pessoas mais jovens acham que não houve ditadura, essas pessoas têm noção do que eram os manicômios? E aí vamos lembrar o livro da Daniela Arbex, que é jornalista, né, de Juiz de Fora, e fez um livro sobre o Colônia, o Hospital de Barbacena, em que há fotos, né, mostram, né, a realidade daquele hospital,
que era verdadeiramente um holocausto. As pessoas ficavam nuas, morriam de frio, né? E pessoas, muitos filmes também retratam essa situação, pessoas que não entravam dentro de uma normalidade, né? Por qualquer questão, ou ficavam grávidas, ou por questões de homossexualidade, ou porque não se enquadravam, né, em determinada situação, iam para um manicômio. As novas gerações têm noção do que foi isso? Bom, boa pergunta. Me lembrei agora que na época que eu estava aí, né, com esse processo de enfrentamento, né, da desinstitucionalização, eu fiz uma provocação à Daniela e falei, olha, entrevista um usuário, pergunta para o usuário onde que ele quer ser tratado, né? E aí ela fez uma série, né, que foi Vidas Roubadas. A gente fala muito de Barbacena. Na Tribuna de Minas, né, a Daniela, que foi repórter da Tribuna de Minas. Isso. A gente fala muito de Barbacena, mas a gente esquece de Juiz de Fora. Então, a gente está, inclusive, tem um grupo de profissionais que estiveram à frente, né, o Conselho Municipal de Saúde, que foi muito atuante. A gente está fazendo aí, a muitas mãos, escrevendo sobre esse capítulo final da indústria da loucura em Juiz de Fora. Quando ele está ainda embrionário, mas a gente vai também contar essa história aqui, pelas pessoas que viveram, né, de fato, e que eu acho que é importante também falar de Juiz de Fora. Na formação, eu acredito... Você estava contando que você falou para a Daniela ouvir as pessoas, né? E aí... Ela fez a série Vidas Roubadas. Porque as pessoas não eram ouvidas e aí realmente quem fosse ouvido não queria ir para o hospital, lógico. E eles vão falar que não, que eles querem ser tratados em liberdade, porque ficava uma coisa meio... do jornal, de colocar quem era contra e quem era a favor. Mas quem era contra não era o usuário falando, era um familiar, tinha na época uma associação que era meio voltada para os hospitais psiquiátricos, então que assim, a gente tem muito medo, então assim, mas vamos perguntar para quem é o alvo da política, porque na verdade a gente precisa escutar quem é que vai receber aquela política pública, o que essa pessoa quer, né? Enfim, e todos que a Daniela fez essa série de entrevistas e as pessoas foram falando do CAPS, né, e dando testemunho. Não, eu prefiro ser tratada. Eles têm muito trauma, inclusive. Eles, né, toda vez que a gente vai voltar a falar disso, eles falam dos horrores que eles viveram nesses lugares, né. Aí sim, agora você ia falar das novas gerações. E aí, nas novas gerações, a gente tem na formação, né, nos currículos, hoje a gente discute direitos humanos e a gente vai discutir também as políticas de saúde mental. Então, quando a gente faz essa discussão, pelo menos curricular, né, estou falando dos alunos do curso de psicologia especificamente, aí eu não posso responder, enfim, por outros, mas essa história retorna, né, para eles poderem entender o que aconteceu, né, e quais são os desafios da gente poder acolher e cuidar do sujeito sem segregação. Então, isso é posto, sim. Você acha que falta em Juiz de Fora um espaço de memória desses sujeitos que foram atendidos aqui em Juiz de Fora, que estiveram nessas clínicas? Sim. Sabe, porque ouvindo você falar, eu fiquei com essa sensação de falar assim, aonde em Juiz de Fora a gente consegue olhar para essa história localmente? Porque Barbacena tem o Museu da Loucura que foi retomado, né? Aqui não tem. E a gente está falando de uma cidade que foi que... Foi corredor da loucura. Então, a gente fez muita coisa, a gente produziu muito naquela época. Foi uma época de muito sofrimento, muito suor, mas de muita produção. A gente conseguiu implantar uma residência multiprofissional de saúde mental, que atualmente não está parada, mas foi nessa época. A gente conseguiu fazer um intercâmbio com Sorocaba, e viramos referência nacional, né, em Desinche. À época, a gente até tinha a ideia, depois dos trabalhadores irem para Trieste, na Itália, e a gente teve uma exposição que a gente fez no Fórum da Cultura, no 18 de maio, que foi uma exposição para marcar também, com fotos, etc. Mas a gente não caminhamos aí para um memorial ou coisa assim.
eu acho que é válido, sim. A gente precisa lembrar dessa história, né? Juiz de Fora tem uma história. Sim. Porque sempre as pessoas falam, em nome o Holocausto brasileiro, mas Juiz de Fora também teve. Sim, né? Exatamente, a gente esquece disso, precisamos rememorar. Então, André, antes da gente terminar, né, queria que você falasse, você vai falar dos seus livros também, mas queria que você falasse qual que é o chamado que a luta antimanicomial faz hoje para a sociedade e para os profissionais da área. Eu acho que o chamado é da gente continuar lutando para a ampliação dos serviços e também para a gente não ter retrocessos. Eu acho que a luta, como eu falei, ela é permanente e a gente precisa lutar por ampliar os serviços, porque a gente realmente precisa dos serviços de saúde mental, a gente precisa de uma rede ainda mais robusta, mas a gente também precisa ficar atento às tentativas de retrocesso. Por exemplo, teve aí uma situação de tentar mexer na Lei 10.216, eu fiquei sabendo, então a gente precisa estar atento para a gente não ter nenhum tipo mais de retrocesso. Ótimo. André, então queria que, para a gente finalizar, você falar dos seus 2 livros, né? Você tem 2 livros na área de saúde mental, O Feminino e a Psicose, Observações Clínicas, que você lançou em 2019, e em 2023, Saber e Psicose, a instituição como campo do outro. O que você discute aí? Eu sei que é muito amplo, né? Mas fala um pouquinho para a gente onde que as pessoas também podem adquirir os seus livros, né? Bom, então, o livro do Feminino e a Psicose, ele está esgotado, mas eu tenho ainda alguns exemplares. Ele foi todos os 2 livros são perguntas que eu fiz que viraram projetos de pesquisa, um do mestrado e outro do doutorado. Então, no mestrado, que é o Saber e Psicose, eu vou discutir para que serve o CAPS, do ponto de vista de uma instituição de saúde mental, o que clinicamente acontece, que diferença é essa que ele opera na vida desses sujeitos, como é que se trata em liberdade. Então, eu vou tentar responder essa pergunta e eu vou usar o conhecimento da psicologia para tentar responder, né? Eu trago caso clínico, enfim. E já na outra pesquisa, do feminino, eu vou tentar responder um pouco a pergunta sobre o que é o enlouquecimento nas mulheres, né? O que é isso, né? E eu parto, então, de alguns casos para poder falar disso. Então, eu vou tentar trazer ali uma certa história de como que a questão de gênero vai impactar no adoecimento psíquico. Uhum. Esse que é o Saber e Psicose ainda está disponível? Está disponível, ele está na livraria Vozes e eu também tenho alguns exemplares, se alguém quiser. Quer dar o seu arroba? Quer dar o Instagram, @andrea.stener. E aí as pessoas que quiserem fazem contato com você. Podem fazer contato comigo. Cícero, mais alguma questão? Por mim, eu só agradeço de ter participado dessa conversa, foi muito enriquecedora e muito importante. Obrigado, Andréia, também. Foi muito bom. Eu que agradeço. Foram temas complexos que a gente falou aqui, mas vamos pensar. A pergunta que eu acho que eu gostaria de deixar é que tipo de sociedade que a gente quer, né? Quando a gente pensa sobre estigma, preconceito, né? E a gente pode ter um filho, uma mãe, né? um parente, um amigo, numa condição, e a gente se perguntar como que a gente gostaria que ele fosse acolhido e tratado. Se com respeito, com cuidado, com técnica, ou tendo seu direito violado, né? Obrigada, Andréia. Muito aprendizado, né? Muitos anos. A gente teve a revisão aqui de décadas e décadas. Temas difíceis, árduos, mas acho que a gente conseguiu passar bem por todas essas décadas aí. Muito obrigada por estar presente aqui conosco. As portas estão sempre abertas, né? Eu que agradeço. Discutiremos mais vezes, Cícero, também. Muito obrigada. Eu que agradeço. Esse foi o JF Entrevista, em que falamos da luta antimanicomial, da saúde mental, né? Dos prós, dos contras. E foi muito bom ter você aqui conosco. Até a próxima semana.